Olha, hoje a gente volta a falar do caso que nós mostramos ontem, aqui logo na abertura do Cidade, né? E a gente, inclusive, estava aguardando mais informações. O caso de uma bebê de apenas 8 meses, que chegou morta à UPA do Jacintinho. O caso vinha sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios, que aguardava um laudo do IML para saber se houve algum tipo de violência contra a bebê. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente porque o resultado do IML já saiu, desse laudo saiu. E aí a pergunta que ficou no ar ontem, e a gente vai trazer justamente hoje, daqui a pouquinho eu vou com a Bia, é qual foi a causa da morte dessa bebê de apenas 8 meses. Ontem a gente trouxe o caso aqui, a Bia inclusive entrou ao vivo da DHPP, a Delegacia Especializada em Homicídios daqui da capital, que investiga homicídios, crimes e etc, tá? Inclusive o corpo do IML com o corpo da criança, né? Chegou até aí a viatura do IML para pegar uma documentação e depois seguir para o exame que foi realizado ontem à noite mesmo, tá? E aí saiu o resultado do exame. Por que houve essa suspeita? E aí eu comentei ontem, e é importante a gente reforçar esse caso também hoje. Quando chega algum caso suspeito de violência, nem precisa nem ser morte, de repente a pessoa chega para atendimento com sinais de violência. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso. Quem faz o atendimento tem a obrigação de comunicar à força policial exatamente se tem alguma suspeita. Não quer dizer que houve, de fato, algum crime, tá? Então, aconteceu exatamente isso ontem. A bebê deu entrada na UPA do Jacintinho com alguns sinais que poderiam indicar exatamente algum tipo de violência, até mesmo violência sexual. E aí, imediatamente, os profissionais médicos que fizeram o atendimento, né, enfermeiros, médicos, enfim, que estavam no atendimento na UPA, tem a obrigação de comunicar à polícia que há uma suspeita de crime, tá? E aí a polícia foi acionada. Claro, uma criança de 8 meses, uma bebê de 8 meses, dá entrada já sem vida numa UPA, precisa haver algum tipo de investigação. A Bia entrou ontem da DHPP e volta agora ao vivo com a gente para trazer a resolução desse caso. Bia, o que é que disse o laudo do IML? Sim, Edson, o laudo do IML aponta que essa bebê teve uma morte de causa clínica. Ela não sofreu nenhum tipo de violência física ou sexual, de acordo com o médico legista. Este foi o resultado do exame divulgado hoje, apontando, portanto, que a causa foi clínica, natural, não foi provocada, não foi violenta. Ontem, essa hipótese ela chegou a ser comentada porque a polícia foi chamada até a UPA do Jacintinho, onde essa bebê de 8 meses já deu entrada sem vida. E aí, diante da suspeita de que ela pode ter sido assassinada, como você estava explicando aí, por um procedimento padrão, a direção da unidade de saúde acha por bem chamar a polícia para que um exame mais detalhado seja feito em tempo hábil, né? Porque você sabe que depois que há o falecimento, se não agir rapidamente, fica mais difícil comprovar algum tipo de situação de violência. Portanto, ela precisou ser encaminhada ao IML para a feitura desse exame e o médico acabou constatando que não houve qualquer sinal de violência física e nem sexual. A gente, claro, se solidariza com a família, lamenta esse caso. O delegado até comentou hoje, conversando com a imprensa, que o próprio médico da UPA, quando recebeu essa criança, não constatou ali sinais de violência aparentes. Mas por um procedimento padrão, por tratar-se de uma vítima, um bebê, e porque a causa da morte ainda não estava clara, foi preciso sim acionar a polícia e todos os outros envolvidos, né? Inclusive a família prestou depoimento ontem por horas lá no Departamento de Homicídios, mas agora com o esclarecimento da causa-morte como sendo clínica. Portanto, o caso é encerrado e agora não tem mais o que ser investigado, né, Edson? Pois é, infelizmente uma causa natural. Claro que a família vai querer saber, de repente, qual foi de fato a causa. Ontem até a gente comentou, né, Bia, que havia relatos de próprios familiares que a bebezinha tinha algum tipo de asma, algum problema respiratório. Talvez isso possa ter agravado, ela possa ter tido uma crise, não sei, mas possa ter acontecido isso, né, já que foi comprovado que não houve nenhum tipo de violência, né? Ela morreu, infelizmente, de causas naturais, não é?
Isso, inclusive esse fato se deu lá em Garça Torta, que fica no litoral norte aqui da cidade. A família veio às pressas, tentou socorrer a criança, mas pelo que foi informado na delegacia, ela tinha sim um problema de saúde, sofria de asma, o que pode estar relacionado à causa da morte. No entanto, a gente também não tem mais detalhes do resultado desse laudo que foi produzido no IML. Apenas a confirmação através da polícia que tratou-se de uma morte natural, Edson. Pois é, e é bom reforçar aqui mais uma vez, tá? Não houve nenhum tipo de violência, porque ontem mesmo a gente sabe que a rede social é algo terrível, né? E é um território em que basta alguém falar alguma coisa que já vai sendo replicado. Ontem nos chegou, né, uma informação aqui de que já era mesmo um crime e tal, e já apontando até mesmo culpados. Quer dizer, é algo muito preocupante, né, Bia? Reforço que desde ontem nós não falamos nada sobre isso aqui, né? Demos a informação de fato da investigação, da suspeita, mas sem citar nomes, nem até mesmo apontar culpados, que não é o nosso papel. Mas, infelizmente, né, Bia, inclusive o próprio delegado falou com você, vários relatos surgiram nas redes sociais de até mesmo já apontar culpados. E agora fica de vez estabelecido a informação verídica e completa de que, de fato, nesse caso aí, foi uma morte natural, não é? Isso, durante todo o dia, a programação do nosso jornalismo, inclusive, fez questão de esclarecer isso, porque a gente noticiou esse fato ontem, então hoje foi importante esclarecer para toda a população, para os moradores, inclusive lá de Garça Torta, que porventura conheçam a família, que o resultado foi esse. Infelizmente, foi uma morte natural, o que é uma tristeza muito grande para a família, mas que não enseja mais qualquer tipo de dúvida, né, se essa bebê sofreu violência ou não, justamente porque nas redes sociais, nesse tribunal, né, das redes sociais, as pessoas se antecipam, às vezes querem tomar um esclarecimento, fazer justiça com as próprias mãos, e não é este o caso. Infelizmente, a bebê faleceu de causa natural, Edson.